e companheira de 48 anos de ministério. Ministério dos dois. E 50 e quantos de casados? 52 de namoro ontem. 52 de namoro ontem. Isso é gente que conhece de encontro de casais. Guarda até a data do namoro. Nós queremos também pedir que o reverendo Clinton e o reverendo Benjamin Satra Len César, fiquem de pé também, por favor. São os dois filhos preciosos que estão trabalhando na Igreja Libertas. Queremos também, com muito carinho, registrar a presença de duas netas, a Gabriela e a Rebeca. Onde estão vocês duas? Cada uma mais bonita do que a outra, graças a Deus. Natália, esposa do Benjamin, fique de pé aí, minha filha. Só tem gente bonita nessa família, graças a Deus. Nós queremos também, pode assentar por gentileza, esta é a família bendita do Senhor e que tem participado com o reverendo Heber Len César na jornada de vida de pastor. É o livro que ele está lançando hoje aqui na Catedral, como lançou lá no Presbitério do Rio de Janeiro. Então, eu já tinha recebido um exemplar autografado pelo autor, são quase 400 páginas de edificantes histórias verdadeiras de ministério, com apenas descaracterizando para não identificar lugares, etc. Mas um trabalho muito bem escrito, que reflete também o período que trabalharam na África do Sul, onde ele colaborou com uma igreja e foi pastor lá na África do Sul. Então, nós sabemos também que ele deixa refletir o período em que a Igreja Luz do Mundo, que foi plantada por instrumentalidade dele, quando ele foi pastor auxiliar nosso aqui por 3 anos. E ele fez um trabalho brilhante de início até o fim, pela graça de Deus. Então, nós louvamos a Deus. Estamos declarando lançado esse livro e recomendando com bastante empenho. Se você quiser saber o que um pastor passa no dia a dia, num ministério longo, você lendo a história do reverendo Heber, você tem a história de outros pastores, porque as diferenças existem, porque cada um tem o seu estilo. Reverendo Heber tem uma jornada pastoral muito bonita, é formado pelo mesmo seminário que eu me formei, Seminário Teológico Presbiteriano do Centenário. Nós chegamos a ser contemporâneo um tempinho de pequenininho. Ele foi da primeira turma e ele foi também colega de turma do reverendo Amós Ferreira da Cunha, que é casado com a minha irmã. E conheço a família bem de perto, estive por mais de uma vez em casa do nosso querido reverendo Benjamin Len César, né? E a Elvira, né? Dona Elvira César em Campos. Pois não, meu irmão. Ah, tem razão. Muito obrigado, Hélida. Juliana, esposa do Clinton, onde está você? Eu vi que houve uns olhares ali cruzados. Muito bem. Hélida não deixa escapar. Juliana, bem-vinda. Dá o nosso abraço ao Clinton, por favor. Tá bem? É fácil, ele está aí do seu lado. Ô Clinton, eu não vi você estava atrás da coluna. Agora estou vendo. Está vendo só, gente? Pastor também tem esses lapsos, mas é bom ter uma auxiliadora idônea por perto. Reverendo Heber começou o seu ministério em Viçosa, Minas Gerais, depois Carangola. De Carangola ele foi para a Igreja Reformada na África do Sul. Tiveram uma experiência transcultural que é refletida aqui também na obra. Depois ele voltou para o Recife, onde assumiu a Igreja Presbiteriana das Graças.
ele foi o instrumento de Deus, não só para levantar aquela igreja, mas para construir um dos templos mais bonitos, não só do Recife. Depois ele deixou o Recife por um tempo e foi ser pastor da igreja presbiteriana em Alto Jequitibá. E lá ele serviu, depois foi para Uberlândia e depois voltou para a Igreja das Graças, onde em 7 anos e meio ele deixou um dos templos mais lindos. E veio para o Rio de Janeiro, a convite do nosso conselho, por indicação do pastor efetivo, para, como pastor auxiliar, plantar a Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. De Luz do Mundo, ele foi pastorear a Igreja Presbiteriana em São Cristóvão. Está jubilado e nós o convidamos, desde o presbitério, para que ele fosse o mensageiro desta manhã. E nós vamos ouvi-lo com o nosso coração. Após o culto, eu quero recomendar aos irmãos que dê uma pequena pausa aqui na frente, do lado direito vai ter uma mesa com os livros do reverendo Weber. E também lá no lugar da recepção. Se você tem curiosidade de conhecer um pouquinho da história de um pastor, eu recomendo esta história, muito bem escrita. Gostaria também de dizer que a Márcia é irmã do nosso presbítero Guaraci, que é o nosso vice-presidente do conselho, irmã também da Maria Helena, que é uma das colunas desta igreja, e também do Adelino Sattler Júnior. Então, graças a Deus, essa família está bem pertinho do coração da igreja. Reverendo Weber, você está na sua igreja. Que Deus o use com graça e poder. Muito bom dia, irmãos amados. Eu agradeço ao seu pastor efetivo o convite para estar aqui nesta manhã, para trazer a palavra de Deus e também fazer referência ao lançar o nosso livro. Eu estive pregando nesta igreja há 20 anos e uns poucos meses, quando o seu pastor e o conselho da igreja nos convidaram para plantar a Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Viemos aqui em 1993 conhecer o trabalho, o projeto, e pregamos nesta igreja nos 3 cultos naquele domingo. Repito, tenho muito prazer e alegria e sou grato por essa oportunidade de voltar ao púlpito desta igreja histórica, mãe de todas as demais igrejas, não só na cidade, mas no país. Nós vamos trazer a palavra de Deus, quase não preciso acrescentar nada a respeito do livro que já foi apresentado e referenciado pelo seu pastor. Apenas queria acrescentar que nada neste livro é inventado ou romanceado. São fatos reais. Alguns nomes, naturalmente, foram trocados para preservar a privacidade dos referidos, mas nós queremos, com toda essa história, dar um testemunho pessoal de como Deus usa pessoas simples do interior, com, naturalmente, muitas limitações. Ele, como nós costumamos dizer, não chama os capacitados, mas ele capacita aqueles que ele chama. Quando adolescente, muito tímido, os que me conheciam jamais diriam que eu seria um pastor. Mas Deus nos chamou aos 18 anos de idade. Na ocasião, nós registramos no Diário da Família, que meu pai redigia com carinho, que, entre outras coisas, o nosso ideal de vida era fazer em tudo a vontade de Deus. E quando Deus, através de circunstâncias e do testemunho íntimo do Espírito Santo, nos vocacionou para o ministério pastoral, nós atendemos ao chamado, obedecemos às suas ordens, fomos para o seminário e então iniciamos o ministério nas igrejas já referidas. Tivemos oportunidades
que eu jamais poderia imaginar, pregando para pessoas muito simples, em igrejas rurais e pobres, e também em grandes igrejas. Aqui no Rio de Janeiro tivemos oportunidades evangelísticas extraordinárias durante o pastorado na Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. O livro não foi planejado com muito tempo de antecedência. Não fizemos anotações no transcorrer dos anos para um dia escrever uma biografia. Não tínhamos essa pretensão. No ano passado, gozando 5 anos, ou melhor dizendo, 5 dias de férias, na região montanhosa aqui do Rio de Janeiro, do estado, os nossos filhos nos sugeriram escrever um livro contando a nossa história, o nosso ministério, nossa jornada ministerial. No primeiro momento eu reagi em contrário, mas Deus colocou aquela ideia em nosso coração e nós começamos a lembrar, a conversar em família, e acontece que pela provisão de Deus, nós tínhamos guardadas muitas cartas escritas durante todos estes anos para o meu pai pastor, a minha mãe e para os meus irmãos pastores. Na época a gente não tinha computador, celular, escrevíamos aquelas cartas com máquina de escrever, usando papel carbono, que muitos hoje talvez nem conheçam, e fazendo cópias. Eu mandava uma cópia para o meu pai, outra para o pai da Márcia, também pastor, e para os meus irmãos pastores, e guardava uma cópia. Então, com essa sugestão de escrever o livro, nós rebuscamos o nosso arquivo, tínhamos muitas destas cartas e passamos o carnaval do ano passado lendo-as, e então fomos escrevendo, e nós sentimos a direção de Deus de um modo muito extraordinário na compilação dos principais eventos, testemunhos e na redação do livro. E o nosso desejo é que seja um testemunho do poder do Evangelho para transformar vidas. Mais importantes que as minhas próprias memórias e da família são as histórias, e muitas no livro, de conversões extraordinárias pelo poder transformador do Evangelho, tanto aqui no Brasil, como entre os refugiados de guerra na África do Sul. Trabalhamos ali algum tempo com os refugiados das guerras de Moçambique e de Angola, pregando nos campos de refugiados, e as histórias mostram o amor de Deus àquele povo e também o poder transformador do Evangelho. Nós desejamos que o livro seja uma bênção para pastores, para presbíteros, diáconos, liderança de igreja e para os irmãos de modo geral, porque nós relatamos, como foi mencionado, experiências, algumas bem difíceis, até em conselhos de igreja, alguns conflitos que vimos como Deus, de maneira tão graciosa, perdoadora, resolveu esses conflitos, nunca ocorrendo uma divisão na igreja ou alguma coisa que viesse a prejudicar o trabalho de modo mais irreversível. Em tudo isso nós vimos a graça e o poder de Deus em nosso ministério. No livro nós mencionamos uma mensagem que nós pregamos em algumas ocasiões, principalmente ao assumir pastorados em novas igrejas. Nós demos a esta mensagem o título Pregação Eficiente, mostrando que, claro, para uma pregação ser eficiente, ela precisa, sobretudo, depender do poder da ação sobrenatural do Espírito Santo, o que nós chamamos unção. E precisa também do pregador, como um servo de Deus, humilde, colocado nas mãos de Deus, com certas características que vamos mencionar. E precisa também de uma congregação atenta, disposta a acolher com alegria a palavra pregada e colocá-la em prática. Enfim, sempre ao ocorrer um culto, uma pregação, nós temos
a ação sobrenatural e invisível de Deus através do Espírito Santo. E nós temos um homem no púlpito e uma congregação nos bancos. E nós vamos tomar um exemplo do apóstolo Paulo para falar primeiro do homem no púlpito e depois da congregação nos bancos. Em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo relata a sua viagem missionária com a sua equipe à cidade de Tessalônica. Para ler só 3 versículos, 2 a 4, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Arrazoou sobre Cristo, anunciou Cristo. Verso 4, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Já vemos aí o homem no púlpito pregando Cristo e a congregação se convertendo a Cristo. Saltamos para a carta de Paulo a estes convertidos de Tessalônica, sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O homem no púlpito, no caso, é o apóstolo Paulo. Ele mesmo relata nas 2 passagens como foi que ele pregou aos Tessalonicenses. Na passagem anterior, como já mencionamos, sua pregação foi cristocêntrica. Ele anunciou Jesus Cristo. E Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Escrevendo aos Coríntios, numa outra passagem, ele disse: decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus ressuscitado. Para uma pregação ser eficiente, produzir conversões, edificação, crescimento espiritual para a glória de Deus,
ela precisa primeiramente anunciar Jesus Cristo, precisa ser cristocêntrica. Paulo, no versículo 5 desta última passagem, diz: o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Vemos aqui, primeiramente, que Paulo se refere ao conteúdo da sua pregação como nosso evangelho. No Velho Testamento, nós temos judeus piedosos, principalmente salmistas, como Davi, dizendo: o Senhor é o meu pastor, se referindo a Deus, o Criador, como a minha rocha, a minha fortaleza. Não é uma expressão genérica. Deus, a fortaleza de todos, Deus, o pastor de todos, mas é uma expressão que reflete confiança pessoal, relacionamento pessoal, dependência pessoal de Deus, experiência do seu cuidado e da sua provisão. O Senhor é o meu pastor. Paulo, falando da sua pregação, disse que era evangelho, boas novas de salvação, mas quis que os seus ouvintes e agora os seus leitores pensassem na mensagem do evangelho como algo que eles haviam experimentado pessoalmente. Então os inclui na expressão dizendo o nosso evangelho. Nós não estamos falando agora só para homens que ocupam o púlpito da igreja como pastores pregando o evangelho, mas a todos aqueles que, em obediência à ordem do Senhor Jesus, missão da igreja no mundo, vão por toda parte, por todo mundo e pregam o evangelho. Missão de cada um de nós. Então, todos nós precisamos aplicar estes ensinos à nossa própria vida. Quando pregamos o evangelho, precisamos pregar Cristo. Quando nós anunciamos o evangelho, precisamos ter uma experiência pessoal, vivenciada deste evangelho. Estamos pregando o nosso evangelho, o que fez diferença na nossa vida. O nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Quer dizer, não foi blá blá blá, não foi um discurso baseado em retórica, em sabedoria humana. De fato, Paulo escreveu também aos Coríntios que a sua pregação ali não consistiu, não se baseou em sabedoria humana, mas como aqui ele diz, sim no poder do Espírito Santo. E falando de testemunhas, de pessoas que falam de Cristo, não sendo pastores, devemos levar em conta a nossa comunhão pessoal com o Espírito Santo. Devemos estar pregando ou testemunhando no espírito de oração e completa dependência do Espírito Santo. Nós falamos, mas nossas palavras não convencerão, não converterão, nossas palavras não transformarão vidas. Isso é obra do Espírito Santo através do nosso testemunho e da nossa pregação. A pregação do apóstolo Paulo em Tessalônica, como exemplo, foi, portanto, eficaz, frutífera, porque ele pregava um evangelho vivido. Ele não se baseava na sabedoria humana, em palavras rebuscadas, mas sim no poder do Espírito Santo. Mas ele acrescenta que o seu evangelho chegou àquela cidade por sua instrumentalidade em plena convicção. E isto é muito importante também, porque se nós, irmãos, não acreditarmos naquilo que estamos
falando, naquilo que estamos testemunhando ou pregando, Deus não usará. Não causaremos impacto algum. Precisamos ter convicção, junto com a experiência, claro, de que Deus ouve as orações que fazemos, se nós ensinarmos as pessoas a orarem. Se nós falamos que o Evangelho salva e transforma, nós temos que ter uma segurança da nossa própria salvação e temos que testemunhar as transformações que o Evangelho tem feito em nossa vida e em nossos lares. Isso deve nos falar bem de perto, porque às vezes, irmãos, nós falamos que o Evangelho transforma e as pessoas têm o direito de questionar e de perguntar, mas eu não vejo muita transformação na sua vida. Eu não vejo muitas mudanças na sua família, no seu lar. Na verdade, vejo que você enfrenta os mesmos problemas, as mesmas lutas que todos enfrentam. Lutas todos temos, mas temos vencido. Podemos testemunhar soluções. O relacionamento conjugal foi salvo por força de oração, por força de aplicação dos ensinos bíblicos. Estes ensinos são eficazes, eles funcionam. Nós temos casos concretos a narrar quando pregamos esse Evangelho transformador. Nós, pessoalmente, temos vencido as tentações, tropeçamos sim aqui e acolá, mas joelhos dobrados, Bíblia aberta, hora devocional todos os dias, frequência à igreja, impregnados da palavra, nós temos forças para vencer as tentações. Podemos contar isto concretamente, falar de vitórias alcançadas, transformações ocorridas. Nós temos plena convicção do Evangelho que testemunhamos ou pregamos. E Paulo acrescenta nesta mesma linha de pensamento, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Irmãos, como é importante que a vida fala mais alto do que as nossas palavras. Paulo pôde dizer, sede meus imitadores. Uma vez, bem no início do nosso ministério, na Igreja das Graças, em Recife, fazendo um estudo na carta de Paulo aos Coríntios, quando citamos estas palavras do apóstolo no capítulo 11, houve um irmão que se manifestou e disse, era um estudo bíblico de quarta-feira, com debates, e ele disse, eu acho que Paulo não foi feliz nesta expressão. Acho-a muito presunçosa. Como ele pôde dizer, sejam meus imitadores? Eu chamei a atenção para o cuidado que precisamos ter ao dizer que um autor bíblico tenha sido infeliz, porque temos que levar em conta a inspiração das Santas Escrituras e a sua exatidão, mas lembrei prontamente que a segunda frase do apóstolo Paulo, no mesmo versículo, foi assim como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Com plena humildade, todos devemos ser capazes de dizer isto, porque se os nossos olhos estão em Cristo e sinceramente nós procuramos seguir os passos do Senhor Jesus, aplicar e obedecer a sua santa palavra, nós podemos dizer a um casal em conflito, vou lhe dizer o que aconteceu
no meu casamento. Como você, eu tive também tal e qual problema. Mas dobramos os joelhos, nos perguntamos o que Jesus faria em nosso lugar, buscamos orientação na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, decidimos obedecer, fazer o que entendemos pelas Escrituras que Jesus faria: perdoar, compreender, ser altruísta e etc. E foi assim que nós resolvemos o nosso conflito conjugal. Estávamos com tais ou quais problemas financeiros, endividados, angustiados. Rebuscamos a palavra de Deus em tudo que nos ensina sobre mordomia, sobre dinheiro, e aplicamos. Fizemos o que Jesus faria. Imitamos a Jesus. Então agora, querido casal, quem sabe você segue nestes mesmos passos. Você pode nos imitar. Neste sentido, nós podemos pregar o Evangelho e dizer, como o apóstolo Paulo pôde dizer: sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E o resultado? Verso seguinte: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Quantos de nós podemos, ao pregar o Evangelho, pastores no púlpito, dizendo à sua congregação: vocês me conhecem, vocês conhecem minha vida financeira, vocês conhecem minha vida familiar, conhecem a minha família, eu tenho lidado com vocês, conhecem a minha forma de lidar em amor, fraternalmente, respeitosamente, conhecem a minha vida, vocês sabem como eu tenho procedido no meio de vós. Então sigam nos meus passos. Praza a Deus que nós possamos sempre dar este encorajamento, esta motivação às nossas congregações. Mas falando outra vez de vocês próprios como testemunhas e pregadores aos seus vizinhos, aos seus familiares não convertidos, aos seus colegas de escola ou de trabalho, porque é o que devemos fazer. Será que podemos dizer para eles: vocês me conhecem, sabem como eu procedo aqui no escritório ou na universidade, vocês conhecem a minha casa, a minha família? E Paulo ainda disse: isto por amor de vós. Claro que nós obedecemos e procuramos ter uma vida autenticamente cristã, primeiro porque Deus assim ordena, e é para a sua glória, e porque o amamos, porque é melhor para nós, mas também porque nós temos um exemplo a dar. Nós queremos impactar as pessoas, nós amamos as pessoas carecem de bons exemplos, ainda mais nesta sociedade em que nós vivemos. Este é o homem no púlpito. Agora, falando da congregação no banco, um pouco já foi dito, mas vamos frisar alguns aspectos do texto. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. É uma congregação ou são ouvintes que procuram aprender, que estão abertos ao aprendizado, que procuram imitar o que é bom. E ele continua: tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Receber a palavra não é só ouvir e sair e nem se lembrar do que foi pregado. Tem um fato curioso. Eu estava em Alto Jequitibá,
E o reverendo Wilson de Souza Lopes, que foi nosso professor no seminário, grande orador, estava lá também naquele carnaval e ele pregou o sermão, era pastor da igreja, naquela manhã, com a sua oratória e piedade, grande servo de Deus. E uma pessoa conhecida foi ao culto, e eu estava de férias e não fui naquele domingo. E quando ele chegou de volta à casa da família da Márcia, onde estávamos hospedados, ele foi logo me dizendo: mas Heber, você não podia ter faltado. Mas que sermão! Um sermão maravilhoso, e fez muitos elogios à pregação. Quando ele acabou de falar, eu perguntei: e foi sobre o que o sermão? Ele pensou e não soube dizer. Não quero entrar no mérito da questão, mas frisar que às vezes acontece isso. Nós podemos até ficar impactados com uma palavra muito bendita, empolgada, podemos gostar da retórica, da oratória, mas alguma coisa faltou no sentido de receber, de acolher, de fazer que a palavra descesse pelos ouvidos do cérebro para o coração e para a vida. Que nós possamos nos lembrar, pela atenção que prestamos, pelo atuar do Espírito Santo durante a pregação, daquilo que nós ouvimos. Talvez não lembremos todas as partes do sermão e as frases propriamente, mas as lições têm que trazer um crescimento, uma mudança de vida. Senão é um mero ritual religioso. Nós estamos aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade, e para, recebendo a palavra, crescer espiritualmente. Paulo pôde elogiar os tessalonicenses quanto a isso, dizendo: vocês, apesar de estarem vivendo tempos atribulados, e como eles estavam sofrendo sob o tacão do Império Romano, mas eles acolheram a palavra e com alegria, a alegria que o Espírito Santo concede. E a tal ponto acolheram e a levaram para o coração e para a vida, que se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. E deles repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a sua fé para com Deus. Em termos atuais, talvez pudéssemos dizer, caiu na mídia. O resultado daquelas pregações, apenas 3 sábados, mas foi o suficiente. A palavra de Deus repercutiu, uns falando com outros, aquelas distintas mulheres gregas que se converteram em Tessalônica, conforme lemos em Atos 17, os judeus piedosos, tementes a Deus, que agora se converteram ao cristianismo. Isso tudo repercutiu na cidade e em toda uma extensa região geográfica. O que acontece aqui nesta igreja, como resultado de pregações do Evangelho, tem de repercutir na cidade e na região. Tem que impactar, tem que cair na mídia. As pessoas conhecem umas às outras, sabem os problemas, os conflitos, os pecados. E quando essas pessoas ouvem e acolhem o Evangelho, suas vidas são transformadas e os conhecidos começam a falar, a contar. Você viu o que aconteceu com o fulano? Depois que ele começou a ouvir a pregação do Evangelho, ele agora é crente, ele agora é cristão, mas olha que diferença na sua vida, no seu lar, nos seus negócios, nos seus relacionamentos.
É assim que a palavra repercute. Mas é a congregação que precisa, depois de termos falado do pregador, acolher a palavra no coração e na vida. A fé daqueles cristãos repercutiu, a fé para com Deus, e Paulo acrescenta: eu nem tenho necessidade de acrescentar mais coisa alguma. As coisas básicas, certamente, do Evangelho, da vida cristã, Paulo percebeu que eles já haviam captado. Estudariam certamente a Bíblia e a teologia em anos seguintes, mas o que diz respeito à conversão e à vida cristã prática, Paulo pensou: eu nem preciso acrescentar mais nada. Tão prontamente vocês aprenderam. E aí as pessoas que estavam comentando tudo isso também diziam, eles mesmos, no tocante a nós, os apóstolos que pregaram em Tessalônica, proclamam que repercussão teve, falando outra vez da repercussão, o nosso evangelho, nosso ingresso no vosso meio. E o que aconteceu naquele caso específico de gentios? Deixando os ídolos, vos convertertes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Nós não temos aqueles ídolos romanos pagãos, mas não será que temos os nossos próprios ídolos? O dinheiro é ídolo para alguns, o sexo é ídolo para outros, a novela é ídolo para alguns outros. Um jogo do Flamengo com o Fluminense, lá no Maracanã, eu que o diga, moro ao lado, a gente vê filas e mais filas, debaixo de chuva, mulheres com bebês no colo, gente acampada para assistir um jogo de futebol. E quando eu passo ali domingo, eu comento com a Márcia: se víssemos esta motivação, esse interesse pelos cultos de adoração a Deus e pela pregação da palavra de Deus. As pessoas têm os seus ídolos. Qual seria o seu ídolo? Qual seria a coisa mais importante do que a pregação da palavra de Deus, do que o culto ao Senhor, do que o estudo bíblico na escola dominical, do que a hora devocional diária em casa, do que a prática da vida cristã? O que é mais importante na sua vida? Aqueles cristãos, por terem ouvido a palavra da maneira expressa e por terem acolhido, como também estamos dizendo, eles se converteram dos ídolos para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Converter de algo para algo ou alguém. Deixar as outras coisas, mesmo as que são legítimas e importantes, mas não podem ocupar o lugar de Deus e do serviço a Deus. Nos convertemos para servir a Deus. No boletim lá da igreja de Alto Jequitibá, e creio que foi o citado reverendo Wilson de Souza Lopes que inseriu esta frase no boletim, sempre se lia lá todos os domingos: entrai para adorar, sair para servir. Nós entramos aqui para adorar a Deus e quando saímos, devemos sair na expectativa de durante esta semana, de alguma forma, servir ao nosso Deus que nos salvou tão graciosamente. E terminando, o apóstolo conclui no verso 10, dizendo: para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Convertidos, vivendo exemplarmente o Evangelho do Senhor Jesus, servindo a Deus e a Cristo, nós temos os nossos olhos postos nos céus. Servimos aqui,
vivemos a nossa vida, pés no chão, mas a nossa pátria está lá em cima. Nós trabalhamos aqui, olhos postos nos céus, aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus e os novos céus e a nova terra. Jesus que nos livra da ira vindoura, do grande juízo, da condenação do inferno. Vamos para o céu. Deus nos abençoe, Deus abençoe os pastores desta igreja, do nosso presbitério, todos os pastores, todos os pregadores, professores de escola dominical, pessoas que ministram no púlpito a palavra de Deus. E Deus abençoe a cada um que tem a incumbência de ir por todo mundo e pregar também o Evangelho do Senhor Jesus. Vivamos o Evangelho, o nosso Evangelho. Preguemos a Jesus com humildade, na dependência do poder do Espírito Santo e dando exemplo. Deus nos abençoe. Amém.